Pod Castelo, a voz do direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, estamos aqui com o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Agnello Lima Júnior, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento da Defesa Civil, como prevenir as questões de cheia, tudo como é feito internamente dentro da Defesa Civil e esclarecer dúvidas também do público que tem aí seus questionamentos, as suas queixas em relação aos fatos ocorridos nas enchentes. Então, Agnello. Bem, é uma grande honra estar aqui ao seu lado, né? Ser entrevistado por você. Eu tenho muito carinho, eu admiro muito você, o seu trabalho também, né? Seu currículo. E dizer que a Defesa Civil está de portas abertas, né? Estamos aí na Prefeitura de Manaus, nosso prefeito Davi Almeida realmente tem colaborado bastante. Estamos iniciando aí o ano de 2025 com grandes perspectivas para 2026. Sabemos da importância da Defesa Civil e a determinação do nosso prefeito foi lido na sua mensagem anual na Câmara Municipal, que realmente vai ser reforçada a Defesa Civil para o próximo ano e já tem dado todo o apoio necessário para esse início de 2024. Eu pude observar nas suas redes sociais, né? Inclusive foi um dos incentivos também para o convite, que vocês estão fazendo já um trabalho prévio, um trabalho de campo dentro de comunidades que já têm aí incidentes anteriores em questão de deslizamentos, alagamentos. Eu já pude observar que vocês já têm feito um trabalho né, justamente preventivo. Tu podia me falar um pouquinho mais de como está funcionando esse trabalho, esse cadastro? Porque, na verdade, esse problema ele não é de hoje, né? Nem surgiu ontem, né? São décadas aí, né, que já existe esse problema. Infelizmente, nós passamos por uma ocupação desordenada da nossa cidade. As casas já foram construídas em uma área de risco, né? É importante salientar isso. Nós temos que dividir também essa responsabilidade, né? Então, essa parte preventiva, nós estamos aproximando cada vez mais a Prefeitura, através da Defesa Civil, com a comunidade. Nós temos e reativamos o nosso núcleo de proteção e defesa civil, na qual nós vamos até a comunidade, fazemos palestras, orientações, tanto ambiental, como também de primeiros socorros e identificação de áreas de risco também, essa reação, porque quem realmente atende primeiro é quem está no local. Então, são mais de 1.600 áreas de risco, nós estamos falando aí de 640 áreas com risco alto e muito alto, então nós também temos que dividir essa ação junto com a comunidade, temos feito essa parte preventiva, orientando também os moradores, até porque o lema nacional é o seguinte: Defesa Civil somos todos nós. Sim. Inclusive, quando eu vim trazer nosso podcast, falando sobre a voz do direito, né? Direito de diversas áreas, e aí hoje nós estamos falando justamente das pessoas nessa situação de vulnerabilidade. E quando eu estava verificando como foi o avanço, principalmente no estado do Amazonas, em relação às áreas de risco, nós tivemos aí nos últimos anos vários avanços, né? Tivemos os Prosamis, que retiraram muitas pessoas de área de risco, tivemos muitas desapropriações de pessoas que corriam risco. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido hoje para também fazer essas desapropriações? Cris, foi uma preocupação do nosso prefeito Davi Almeida, e inclusive nos últimos 2 anos ele criou a Secretaria de Habitação, coisa que não existia nas outras gestões, e é uma inovação aqui no município. Então, a Secretaria hoje ela tem um programa de habitação, esse ano de 2025, pretende entregar mais de 4.000 moradias, novas moradias, na qual as pessoas que moram nessa área de risco terão prioridade. Não somente moradias, mas também terrenos para que essa pessoa possa realmente, um bairro já planejado, com toda a infraestrutura que essa pessoa possa também construir e ter um local para morar dignamente. Porque assim, a gente pode observar, como tu bem falou, isso já é de conhecimento público, né? O nosso estado, o nosso município principalmente,
ele cresceu de forma desordenada, como tu bem falou. Casas construídas sem o menor planejamento, sem até mesmo um profissional capacitado, né? Sem os devidos alicerces, sem um engenheiro por trás. Esses bairros, vocês têm um mapeamento? Por exemplo, olha, o bairro X é o bairro mais prejudicado no período de chuva. Ou então, os bairros voltados mais próximos de igarapés. Como é que vocês identificam? É feito um mapeamento prévio, alguma coisa assim nesse sentido? O último mapeamento que foi feito pela SGB é do ano de 2019. Mas nós já estamos acompanhando, participando dessa atualização, que deve sair até meados de maio, né, agora para 2025, que deve atualizar essas áreas de risco. Mas a gente sabe que tem bairros já conhecidos que sempre sofrem com as alagações, como Gilberto Mestrinho, Tancredo Neves, e a parte ali adjacente. A gente sabe que algumas obras também colaboraram com isso, mas tem sido feito um trabalho já de desassoreamento dos igarapés e tem facilitado, ajudado bastante essas famílias. Existem locais que ano passado alagou e esse ano já não alaga mais. Como também, infelizmente, alguns que não alagavam estão alagando, e dessa forma a gente vai também fazendo um trabalho corretivo e preventivo para as próximas chuvas. Então, nós tivemos uma chuva muito forte no dia 4 de março, na cidade de Manaus, foram mais de 109 milímetros em 24 horas, então a gente sabe que a partir de 30 milímetros já corre um risco. Imagina aí 109 milímetros em apenas um dia, então choveu bastante, não teve bairro da cidade, choveu em toda a cidade de Manaus, então tivemos muitos prejuízos, seja em áreas da Zona Sul, da Zona Norte, Zona Oeste, tivemos muros que caíram, então foi um trabalho intenso de toda a Defesa Civil. Aproveito aqui para parabenizar nossos guerreiros da Defesa Civil, que eu aprendi no início da minha carreira na Polícia Militar, é uma frase, na verdade, é uma ação de intangibilidade, né? Que seria isso, nós não conseguimos medir o número de vidas que são salvas pela Defesa Civil, o número de vidas que são salvas pelo bombeiro. Aquele momento que você identifica uma área de risco, você pede para aquela família ou para aquela comunidade se retirar, quando é feito todo um trabalho de auxílio aluguel, inclui também no programa de habitação, quando aquela família sai, quando há um deslizamento, quando há uma nova alagação, pode ter certeza que a Defesa Civil, aqueles guerreiros que estão na ponta, eles estão salvando vidas. Infelizmente, a gente não consegue contar o número de vidas que a gente salva. A gente só conta o número de mortes, o número de perdas, né? Mas a gente tem certeza que o trabalho intenso dos nossos guerreiros tem salvado muitas vidas na cidade de Manaus, na qual eu faço questão de elogiá-los e dizer que realmente eles são guerreiros. Ainda tem um outro ponto, né? Que esses profissionais também colocam as vidas deles em risco, né? Porque naquele momento em que você está ali numa busca ou num salvamento numa situação de enchente, de alagamento, não é só salvar aquela vida, mas a pessoa também está colocando a vida dela em risco, né? O profissional que está ali. Porque são vários fatores, quando se tem a enchente, quando passa a questão dos alagamentos, o risco à saúde, afogamento, infecções, né? Que às vezes eu estava justamente vendo esses casos que a pessoa entra dentro de uma água poluída, tudo sujo, então ela também corre aí risco, a vida dela corre risco, né? De forma diversa. Então, nesse momento que tu fala que já tem vários programas, como a população que está assistindo a gente, ela pode saber como funciona, ter conhecimento desses programas, né? Porque no caso, esses programas, ao meu conhecimento, é novo, né? Não atuo com Defesa Civil, nem esse público, né? A gente está levando a informação, mas, por exemplo, eu fui vítima, a minha casa, eu perdi boa parte dela, estou tentando reconstruir. Como eu tenho acesso a um possível cadastro habitacional, onde eu devo procurar, no caso? Bem, pessoal, o primeiro passo sempre que a gente pede para a comunidade, pede para as pessoas que moram nessa área, ou as pessoas que realmente estão sofrendo algum tipo de problema, né, estrutural na sua residência, que você ligue para 199, é o nosso número da Defesa Civil, número 199, e nesse período de chuva nós temos ampliado ainda esse nosso telefone para que as pessoas possam de outra forma buscar abrir essa ocorrência, que é o nosso 98802-3547, você pode ligar, que ali se inicia o registro da ocorrência,
e com certeza, estando registrada no nosso sistema, nós iremos atender todas as ocorrências. Eu sei que muitas pessoas conhecem o vizinho, conhecem o parlamentar, quer pedir dele o apoio, mas inicie pelo número de ocorrências. Então, peça esse apoio já com o número de ocorrências registrado, que a determinação do nosso prefeito é que nós atendemos todas as ocorrências. Então, dessa forma que a gente inicia um processo e, de acordo com a necessidade, a gente faz o devido encaminhamento para a SEMASC, que hoje é a nossa Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Temos também a nossa Secretaria CEMIF, que é de Infraestrutura, caso precise fazer algum reparo. E temos aí a SENAF, que hoje, como eu já citei, é a nossa Secretaria de Habitação do município, na qual vai colocar a pessoa necessitando, precisando, no cadastro também para um programa social, para no futuro ter uma habitação. Muito bom. Nós tivemos uma informação recente, né, que é de conhecimento público, de que a Prefeitura estava fazendo aquisição de alguns equipamentos para medir as fortes chuvas, equipamentos, se eu não me engano, termológicos, né, seria esse o tema. Tu tem algum conhecimento de como está esse processo licitatório da compra desses equipamentos para medir essas chuvas? Porque a gente sabe que tem aí os radares, né, mas os nossos radares já tivemos informações que existem alguns mais avançados e a Prefeitura estaria fazendo aquisição, justamente para medir de forma mais prévia, de forma mais célere, prevenção para as chuvas que estão por vir. Tu tem algum conhecimento sobre isso? Bem, primeiramente quero deixar bem claro que sempre foi uma preocupação do nosso prefeito, a comunidade. Ele está sempre preocupado com a população, com as vidas das pessoas. E nessa última gestão, na gestão do nosso prefeito Davi Almeida, foi contratado um meteorologista, coisa que não existia há décadas na Defesa Civil. Hoje nós temos um meteorologista, no qual tem um mestrado, conhece muito sobre o assunto, e ele é responsável também por fazer os nossos alertas, fazer a nossa previsão do tempo, identificar a quantidade de chuva que pode acontecer, bem como nós estamos instalando aí 9 estações meteorológicas, que nos dará aí com precisão, toda a cidade de Manaus estará mapeada, serão 9 em todas as zonas, né? Então teremos todas as zonas mapeadas, no qual nós podemos identificar onde está chovendo mais, onde pode chover mais, para que a gente possa também fazer políticas públicas para aquela determinada região, bem como focar, direcionar o nosso plano estratégico para um possível sinistro ou um possível desastre. Então, de acordo com que eu vou identificando a quantidade de chuva que acontece em determinado local, nós iremos fazer essa visita, fazer acompanhamento e já preparar aí, quem sabe, a utilização do nosso plano de contingência, que envolve abrigos, envolve escolas, que pode servir de abrigo para atender a população naquela proximidade, caso haja um sinistro. E falando de radares, eu acho que isso que é que o pessoal fica mais assim interessado na novidade. É um custo muito alto, né? Isso também tem criado polêmica, está na nossa avaliação, né? A decisão realmente final é do nosso prefeito, de toda a equipe, a estrutura da nossa gestão, mas esses radares tipo S são radares modernos, que você pode identificar 3 horas de antecedência, com aproximadamente 500 quilômetros de distância, né? Na verdade, abrange todo um raio de 400 a 500 quilômetros, que hora vai realmente chover e o local mais preciso onde vai chover. Então, dá um tempo assim, com uma certa tranquilidade, né? Claro que somados a outras ações, não basta apenas identificar sem ficar parado, né? Sim. Então temos que ter outros tipos de alerta, como sinais sonoros, nossa equipe lá, como nós também estamos criando o NUPDEC, que foi falado no início, que tem um núcleo próximo à comunidade, nós vamos saber que onde está o líder, ter um contato, um canal direto com aquele líder comunitário, já para ele, com certeza nós temos diversas formas de divulgar, aquele grupo de WhatsApp, informar para todo mundo que aquele local específico vai haver uma chuva. Então, é um avanço, não existe na cidade de Manaus. Poucas cidades no Brasil utilizam essa estrutura que tem próprio radar próprio. Eu posso falar aí Rio de Janeiro, São Paulo, né, as capitais, Florianópolis, coisa que na região norte seria realmente uma novidade.
Nossa, eu tô admirada com a quantidade de informação que o Agnello está trazendo, né? Principalmente por eu ver que a Secretaria está mesmo empenhada em fazer uma parte de trabalho preventivo. Muitas das informações que tu me trouxe eu não sabia, não tinha a menor noção de como é esse trabalho, mas a gente vai ouvir agora algumas dúvidas de alguns internautas que mandaram perguntas pra gente, né? E aí a gente verifica se tem como a gente responder e esclarecer a dúvida de quem está em casa. Vamos lá. Olá, eu sou Andréia Alves, residente e moradora do Nova Vitória. Uma enchente passada, uma árvore caiu na casa do vizinho e ele quer que eu pague o telhado dele. É correto? Em que sentido vocês podem me ajudar nessa parte da enchente? Porque foi ocorrência da chuva e não porque a árvore caiu por si própria. Bem, Andréia, obrigado aí pela sua participação, né? Fica muito feliz de vocês terem dúvidas que a gente pode ajudar para solucionar. Mais uma vez eu deixo aqui nosso número de contato, 199, você também pode, não somente para enchente, para chuva, mas se você já tem aquela suspeita que aquela árvore pode incomodar, ela pode tombar em no vizinho, se ela pode tombar na sua própria casa e causar um dano, até mesmo um prejuízo aí que não somente financeiro, como ferir alguém sair realmente lesionado. Ligue para 199 que a gente vai lá até o local fazer também essa avaliação. Que muitas vezes também pode ser responsabilidade também do particular. Mas se houver um risco de ferir, de realmente lesionar alguém, a Defesa Civil vai lá atuar e vai fazer a poda ou o corte dessa árvore. Claro que temos que avaliar também a parte ambiental, ver se é permitido. Nós temos também uma secretaria, né, que é a Sem Mais Clima, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é ela que vai nos dar também essa autorização, mas claro, se há um perigo iminente, a Defesa Civil vai atuar nessa situação. E com relação ao seu vizinho que está lhe cobrando aí os danos materiais, eu vou também pedir a colaboração aqui da nossa doutora Cris, mas tem vários fatores que devem ser analisados, tanto o pré, né, antes do fato e o pós-fato. Então, não sei se pode se ajudar aqui também, Cris. Sim. Então, no caso, a Andréia, que mandou essa pergunta muito pertinente para a gente, quando a gente entra na seara de indenizações por danos morais e danos materiais, isso foge da secretaria enquanto responsável por indenizar. E essa responsabilidade direta, ela já é atendida pelo direito civil. Então, o que vai acontecer? A pessoa que está ali questionando dos prejuízos que ela sofreu, ela tem que provar que aquele dano foi causado pela dona Andréia, né? No caso, se foi um caso fortuito, uma força maior e a responsabilidade não foi dela, isso vai ser interpretado por um juiz, né? Nesse caso, os danos causados aí em decorrência da situação da queda da árvore não envolve a defesa civil. Essas reparações de danos morais e danos materiais já é uma ação à parte, que quem vai decidir realmente quem é o culpado e se há ou não um culpado pelo dano já é um terceiro, no caso o juiz. Já é uma ação totalmente indiferente em relação à defesa civil. Até porque, dona André, de repente pode ter um histórico da ocorrência também, né? O vizinho já procurou a senhora, já abriu uma ocorrência, já procurou o Ministério Público, a senhora continuou ali daquele mesmo estado. Cair, né? Então tem que ter toda essa análise, se a senhora também já tinha comunicado a Defesa Civil, de repente a Defesa Civil não fez nada, ficou inerte, mas como a própria doutora falou, se for um fato realmente da natureza, um fato fortuito aí que não foi esperado, foi da noite para o dia, aconteceu um vento forte, ventania, a chuva somada aos ventos, aí tem que realmente analisar aí, que quem vai decidir é o nosso querido juiz. Isso mesmo. Agnello, me tira uma dúvida. Nós podemos ver que em períodos de chuva, várias áreas, vias públicas, elas alagam, de fato, né? Centro de Manaus, Constantino Nery, Torquato, Tapajós, são áreas que quando ocorre uma chuva torrencial, eleva-se ali o nível de água a ponto de que os carros saiam danificados. Nesses casos, existe alguma secretaria que trabalha em parceria com a Defesa Civil para a questão de fluxo, de urbanismo, para prevenir e até mesmo criar projetos para o escoamento adequado dessa água? A gente sabe que Manaus é igarapé para todo lado, né? Mas existe algum trabalho feito nesse sentido para que essas vias elas não venham a alagar como acontece costumeiramente?
Bem, primeiro gostaria de frisar bem que esse problema não é dessa gestão, é um problema de décadas, né? São 4 décadas que a gente tem esse problema, como já foi falado. O crescimento da cidade de Manaus foi de forma desordenada, mas especificamente falando dessas vias que você falou, são vias centrais, que não posso dizer que é uma moradia que está ali, mas a nossa infraestrutura também ainda tem um certo tempo, mas o nosso vice-prefeito, que é o secretário de infraestrutura, que é a Secretaria de Infraestrutura que cuida disso, tem trabalhado incansavelmente, já tem diminuído bastante. Você se ligar à televisão, você vai perceber que outras grandes capitais, né, você vê São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que sofrem muito mais do que a gente. Nós temos mais uma pergunta, né, de uma internauta que veio com a gente. Olá pessoal do Pod Castelo, Voz do Direito, eu sou Ingrid Galvão, radialista, e a minha pergunta a gente sabe que as enchentes no Amazonas são um problema recorrente, mas como podemos garantir não só o socorro imediato às vítimas, mas também a proteção jurídica e a prevenção desses desastres a longo prazo? Um grande beijo e sucesso! Olá Ingrid, muito obrigado pela sua intervenção também, e a nossa ideia aqui é tentar realmente deixar bem claro os problemas, né, da cidade de Manaus, o que nós podemos fazer preventivamente. Eu até às vezes costumo falar, quem chegou primeiro foi o igarapé ou aquela casa, né? Mas não estamos aqui para decidir quais os motivos levaram para que a pessoa estivesse ali. Eu tenho certeza que por necessidade, ninguém mora numa área de risco porque quer, ela não decidiu morar na área de risco, ela precisa, ela necessita, né? E a gente sabe também que cabe a nós, o poder público, também evitar que aconteça esses maus piores, né? Então, de certa forma, nós temos feito a parte preventiva, temos orientado principalmente também com relação aos lixos, igarapés. Às vezes, não é nem por maldade, né, a intenção de jogar o lixo diretamente no igarapé, mas por questões que ele deixa, e quando vem a chuva ela também leva ali um sofá antigo, né, o descarte que foi equivocado, né? Então muitas vezes a população também precisa dessa orientação, e preventivamente, agora mais uma vez eu repito, tem sido feito diversos desassoreamentos, diversas limpezas do rio, não, como eu já citei, não somente a CEMISP, mas como também a CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, chefiada pelo nosso secretário Sabá Reis, tem feito bastante limpeza. Tem um projeto também das ecobarreiras, que tem ajudado bastante essa retirada de lixo dos igarapés. Você tem uma ideia, diminuiu praticamente a metade, né? Aquilo que ia, chegava lá, desaguava no Rio Negro, fica preso ali e depois retirado ali pela equipe de limpeza da prefeitura. Então, são alguns programas já da nossa gestão, do prefeito Davi Almeida, tem sido feito, tem sido trabalhado muito para que possa mitigar esses problemas. A gente sabe que não vai resolver tudo da noite para o dia, eu costumo falar isso, porque é muito trabalho. Ninguém pode negar, ninguém pode dizer que não estamos trabalhando, mas diariamente são utilizados, são feitos projetos para que possa minimizar realmente esses prejuízos à comunidade. Surgiu um questionamento muito pertinente, né, porque a gente vem se falando que o trabalho da Defesa Civil não é apenas a Defesa Civil, né, não é apenas a Defesa Civil, não é apenas Prefeitura, mas é um trabalho num todo, né, da população, que também tem que buscar conhecimento, buscar informação. Então, nesse momento também a gente se depara com esses fatores climáticos, a poluição, aquecimento global, todos esses outros fatores que acabam se tornando aí correlatos aos efeitos devastadores que a gente vem tendo em relação à chuva. Esse trabalho, existe algum trabalho voltado justamente para trabalhar as mudanças climáticas mais de forma interna, ou seria alguma secretaria à parte, né? Fiquei sabendo, como agora tu me trouxe uma novidade, de que tem um meteorologista trabalhando juntamente com a prefeitura, que realmente ninguém se sabia de que existia esse profissional. Mas vem sido feito algum trabalho justamente para prevenir, preparar ou até mesmo conscientizar a população em relação às mudanças climáticas? Bem, nós temos também nossas redes sociais. Nós divulgamos alertas diariamente, principalmente relacionado às chuvas, através
das previsões do nosso meteorologista. É um trabalho realmente em conjunto, temos parceiros, temos amigos também na Defesa Civil Estadual, tem as informações que chegam para a gente através do CEMADEM, que a gente também pode pegar com alguns parceiros que temos também no CECIPAM, que a gente consegue ter informações com relação às precipitações. Como eu falei, com a instalação de 9 estações meteorológicas, nós também poderemos ter um trabalho ainda melhor. Não faz uma previsão, mas eu consigo aferir com mais precisão os locais de chuvas, e não é somente a precipitação, como a temperatura, a umidade, a velocidade do vento, isso também é muito importante. Para você ter uma ideia, nós estamos na linha do Equador. Então, nós estamos onde o sol bate primeiro. Então, nós temos aqui diversos efeitos por estarmos na linha do Equador. Hoje, você está aqui, um sol de brigadeiro. Daqui a 10 minutos tem uma chuva. Sim. Então, você está com o tempo nublado, daqui a pouco o solzão é de 40 graus. Então, isso é uma consequência de quem mora aqui realmente próximo da linha do Equador. E até mesmo para ter essa previsão se torna um pouco difícil. Mas com políticas públicas, com essas estações instaladas, havendo a aquisição também de um radar dessa precisão, com certeza estaremos, de certa forma, evitando novos desastres. Então esse é o nosso trabalho. Sigam nossas redes sociais, peço também que os amigos das mídias, os amigos dos meios de comunicação possam também divulgar esses nossos alertas para que a gente possa ter uma amplitude ainda maior e que todas as pessoas que moram nessa região de alto risco, região de risco, possam também ter conhecimento desses problemas. A gente vai dar um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta esclarecendo mais algumas dúvidas do público e de você que está aí assistindo o nosso Pod Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohans. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo. Voltamos agora com a Agnello, que está à frente aí da Secretaria Executiva de Defesa Civil do município, que está trazendo muitas informações que inclusive eu não sabia, mas que trouxe não só conhecimento para mim, mas para você que está de casa. E aí, continuando o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, Agnello, nesses casos que envolvem as enchentes, que envolvem aí essas questões climáticas, como está sendo feito um trabalho voltado para a zona rural? Porque, por exemplo, nós temos aí a estiagem, nós temos aí a cheia, que a gente está prevendo se vai ser forte, se não vai ser forte. Então, o que tu tem a nos falar sobre isso? Bem, para quem está vendo pela primeira vez aqui o nosso programa, que está acompanhando aí, sei que eu conheço a Cris, não mudou o nome do secretário executivo, não. É o Lima Júnior, é o mesmo Agnello. Já nos conhecemos aí, tivemos a oportunidade de estudar junto, Cris? Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui presente e dizer que estamos no período de chuva, parecia até que seria mais um ano que ia ficar dentro da normalidade. Nós não tivemos cheia no passado, fora da normalidade, nós não passamos ali aquela cota de 27 metros do Rio Negro, que a partir dali que a gente já liga o sinal de preocupação, de emergência, quando são construídas aquelas pontes provisórias que ajudam ali aquela pessoa que mora ali próximo ao Igarapé, que com a cheia é obrigado muitas vezes a fazer aquela maromba, fugir ali da alagação, mas com certeza nós teremos sim uma enchente, não sabemos a previsão se será naquele topo, provavelmente não deve atingir, mas passaremos
tranquilamente pelos 27 metros que ligaremos o sinal de alerta, até porque o mês de março tem sido bastante diferente. Então nós estamos no meio, um pouquinho mais acima do mês de março, já choveu. No dia 19 de março choveu valendo pelo mês inteiro. Então as precipitações do mês de março têm sido realmente diferentes e provavelmente ainda vai chover bastante, tanto em abril como também aí em meados de maio. E falando de estiagem, a previsão também é que a gente tenha uma estiagem não tão severa como foram nos últimos anos, mas com certeza nossos amigos, as comunidades ribeirinhas, a zona rural aqui da capital também vai ser atingida, e a Defesa Civil já está fazendo o seu planejamento para que possa também fazer uma ajuda humanitária e lá chegar até essa população que tem dificuldade de ter uma água potável, de ter seu sustento, sabendo que muitos vivem de subsistência e com a seca não consegue ali nem produzir ali, nem trabalhar ali o seu plantio, como também a pesca fica escassa. Então nós realmente estamos preocupados com isso, mas tenho certeza que não estarão desamparados, né? A Prefeitura de Manaus, através do nosso prefeito Davi Almeida, estará sim dentro do planejamento para que possa atender também essas famílias no tempo certo e na hora certa. Muito bom saber, porque assim, o período de estiagem, as áreas rurais, até mesmo pela dificuldade em ter acesso à informação, também temos aí os fatores de contato, rede telefônica, isso acaba atrapalhando um pouco comunicações em situações de emergências que envolvem a Defesa Civil. Então, nesses casos, quando ocorrer algum fato nas áreas rurais, como se comunicam com a Defesa Civil? Como é que é feita essa comunicação? Se é ligação, se é internet? Vocês têm algum controle sobre isso? Nós já estivemos esse ano fazendo uma ajuda humanitária no Rio Solimões, né? Posso falar Rio Solimões, Rio Amazonas, que um complementa o outro, né? E nós temos também internet nas escolas, então procure ali o gestor, né? Busque ali uma rede social, e muitas comunidades também no meio ali do pessoal ali que faz parte da liderança também já tem uma Starlink, tem uma internet que possa entrar e comunicar conosco. Então, dessa forma que também a gente pode se ajudar, né? Nós estamos já em 2025, né? A tecnologia está bastante avançada, a gente já conseguiu evoluir. Agora sabe que tem ali quem mora 1 quilômetro, 2 quilômetros daquela comunidade, que tem realmente o acesso através das canoas, que é o seu meio de locomoção, mas procure sim a gestora, né, o gestor ali daquela escola, que nós estamos em todos os lugares. Muito bom. Eu tive uma informação recente de que, na verdade, em atendimento a um cliente trabalhador rural, né? E aí ele passou uma informação, a gente fazendo ficha de atendimento dele, que existe um cadastro prévio, né? A gente estava falando justamente de questão de recurso, entrando na seara de aposentadoria rural. E eu fiz um questionamento dele como é que era feito nos períodos em que ele não tinha recurso e nem tinha como trabalhar. E aí ele me passou de que existia um cadastro, né, para as pessoas que trabalham com atividade rural, que nesses casos de cheia, de estiagem, seriam assistidas, né, que esse trabalho já vem sido feito. Esse trabalho é feito por vocês, esse cadastro de pessoas que moram em áreas rurais, para ser atendido nesses períodos? Não, nós temos outras secretarias, né, na Prefeitura de Manaus. Você deve buscar o nosso site oficial da Prefeitura. Sabemos também que tem a parte do defeso, a parte realmente da estiagem, que a pessoa não pode produzir, e é assistido também aí pelos programas sociais da Prefeitura de Manaus. Temos, como já citei também, a SEMAS, que pode auxiliar, mas busque sim, é o nosso site oficial da Prefeitura, que lá terá o caminho para você ter essa informação. Muito bom saber. Então, assim, trazendo um pouco mais de conhecimento, né, em relação às atividades realizadas pela Defesa Civil, principalmente para você que mora nessas áreas, que você que pode estar passando por uma turbulência nesse período de chuva, trazer também essa informação de forma que você, de livre e espontânea vontade, busque conhecer o trabalho que a Defesa Civil vem fazendo, não só o trabalho nos momentos em que estão ocorrendo
ali os períodos de dano, de chuva, de cheia, mas também os preventivos, né? Que como, por exemplo, é a conscientização, questão de não jogar os lixos, né? A própria Prefeitura de Manaus, que é uma informação que eu tenho conhecimento, você pode entrar em contato, que eles fazem a retirada desses lixos que são grandes, como, por exemplo, móveis que você deseja descartar, fogão velho. Isso aí é um dos maiores fatores também aqui no estado de entupimento de bueiros, né? Eu digo isso porque eu já vi um bueiro entupido ali no Monte das Oliveiras por um sofá. E isso não é a prefeitura que joga e não é a Defesa Civil que joga, é a população que precisa, né, trabalhar um pouco mais essa conscientização e a educação ambiental, que eu acredito que seria o mundo ideal, né, Agnello? Lima Júnior. Sim, como nós já citamos, nós temos hoje, reativamos o NUPDEC, que é um Núcleo de Proteção e Defesa Civil, na qual a Defesa Civil vai até a comunidade. Nós selecionamos nesse primeiro módulo, na verdade, nesse primeiro ciclo, 10 bairros, no qual nós consideramos mais prioritários com relação a isso, com relação a essas áreas de risco. E lá nós passamos educação ambiental, primeiro socorro e também identificação de áreas de risco. E eu quero dizer com isso, a CEMUSP, nossa Secretaria de Limpeza Pública, ela tem esse programa também. Então entre em contato com a CEMUSP, que você tem um sofá velho, uma geladeira que não funciona mais, faça esse descarte, entre em contato com a CEMUSP. Mais uma vez eu reforço, né, o site da Prefeitura de Manaus, e lá você faz um agendamento que será realmente recolhido o seu lixo. Então, muitas vezes, até por falta de conhecimento, né, mas nós temos realmente esse programa na Prefeitura de Manaus, seja um sofá velho, seja uma geladeira que não funciona mais, seja qualquer material de grande porte, você pode acionar a CEMUSP, que ela vai lá estar recolhendo o seu lixo. Muito bom. Nós estivemos aqui com o Lima Júnior, né? Que eu chamo de Agnello, porque é o Agnello Batista de Lima Júnior. Não é um nome comum, né? Mas o Lima Júnior trouxe muitas informações e aí nós vamos esclarecer mais uma dúvida de um internauta aqui no nosso Podcastelo. Olá, eu sou Adriano Sarmento. Eu tenho um veículo, né, em caso de enchente em via pública. Que direito eu teria e onde buscar o ressarcimento de um dano material? Olá, Adriano, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, né, que estamos acompanhando a doutora Cristiane. E dizer para você, né, nós estamos entrando já na área de direito, né, também direito civil, a doutora que me corrija posteriormente, mas tudo tem que ser avaliado, que realmente se foi uma falha de uma intervenção do Estado, ou se foi realmente um caso fortuito, como eu disse. As chuvas, a gente faz uma previsão de chuva. Nós já sabemos ali um limite de 30 milímetros, acima disso já é uma parte de risco. E sabemos que, como já foram citados vários fatores, o próprio entupimento de bueiros, igarapés sujos, que muitas vezes também uma geladeira dessa que está no igarapé, ela vai acabar fechando, interrompendo a passagem da água, e aquilo vai fazer uma represa e consequentemente vai ter uma inundação. Então, dessa forma, nós também temos muito trabalho, como já foi citado, algumas vias principais, via de grande fluxo de veículos, que já foi identificada como frequentemente acontecer esse problema e já está sendo buscada aí soluções por parte da nossa Secretaria de Infraestrutura para que possa dar mais vazão para essa água e, consequentemente, possa evitar esse tipo de alagação. Então, com relação ao dano material, são vários fatores que devem ser analisados e, com certeza, você deverá procurar ali um advogado para tentar ressarcir seu prejuízo, caso haja realmente uma culpa do Estado, mas isso não seria diretamente na Defesa Civil. Sim, até mesmo para trazer alguns esclarecimentos para o internauta que fez esse questionamento. Recentemente eu fui procurada, né, por um lojista lá no centro, né, meu escritório fica no centro, e justamente com esse questionamento. E ao analisar o entendimento do nosso estado, né, ele traz muito esse ponto de que as chuvas, as cheias, os alagamentos já é um problema que já vem ocorrendo de muitos anos,
né? E principalmente uma coisa que o juiz questiona em alguns tribunais aqui no estado do Amazonas é que nesses casos que você mora em área de risco ou trabalha em área de risco, que você tem algum bem como veículo, uma moto, etc., a importância de um seguro, né? Então, a gente falando um pouco do direito civil, trazendo esse esclarecimento, justamente por ser um fato que ocorre há muitos anos no estado do Amazonas, no município de Manaus principalmente, a questão das cheias dos alagamentos não ser, por ser um caso fortuito, né? Não há um entendimento, ali você vai ter que provar que aquele dano foi causado pelo município. Então, é nesses momentos que você tem que buscar, de fato, um advogado para lhe orientar, porque ele vai analisar o caso num todo. Então, é muito importante para você que trabalha ali por volta do centro de Manaus ou numa área que tenha constante alagamento, que você tenha um seguro, né? Até como forma de prevenção. Mas, nesses casos, é uma análise, de fato, voltada para o juiz, que não nos cabe aqui, né? Rapidamente falando sobre os pilares da defesa civil, né, que nós estivemos aí fazendo um estudo prévio, né, até para conhecimento, nós temos aí a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação. E tudo isso eu pude perceber, né, não só acompanhando a Agnello nas redes sociais, mas também eu pude perceber que a gente falou sobre esses 5 pilares aqui, né? Você me narrou como tem sido feito o trabalho preventivo, vocês têm feito o trabalho em loco, né, juntamente nessas áreas que são mais afetadas, e a aplicação desses princípios de fato dentro da defesa civil. E aí, tu tens mais alguma coisa a acrescentar? A população que está aí nos assistindo, que queira saber mais, como tu mesmo disse no início, né? É um trabalho de todos, a defesa civil. Não é um trabalho só da secretaria, não é um trabalho só da prefeitura, é um trabalho conjunto. Então, o que tu tens a nos dizer? Bem, como já falamos bastante de prevenção, falamos do nosso NUPDEC, que é o Núcleo de Preparação, Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Futuramente, para o segundo semestre de 2025, também estaremos dentro das escolas, fazendo nossa defesa civil na escola, né? Vamos orientar de imediato aí os adultos, né, os líderes comunitários, nesse período de chuva, que é bastante preocupante, e posteriormente estaremos aí orientando, alimentando de conhecimento nossos jovens, nossas crianças, que também possam somar com seus pais. E falando já de resgate, é importante salientar que a gente ouve desde criança, né? Você vai pegar um barco, você deve usar um colete. Você vai de avião, você deve usar uma máscara em caso de sinistro, de desastre, de queda. E sempre você deve primeiro se proteger para proteger o outro. Então, é a mesma coisa que na época do Covid, né? Sempre deve estar com máscara. Então, todas essas precauções. E esse resgate, ele é feito pelos bombeiros, né? E repito, temos que estar preparado, capacitado e em condições com equipamentos para fazer esse tipo de resgate. Infelizmente, tivemos uma vida ceifada, né? Tivemos uma colaboradora nossa, inclusive, foi uma militante que sempre nos apoiou, uma líder comunitária ali na Fazendinha, e ela estava ali no bairro, estava na comunidade, quando ela soube que tinha um deslizamento, né? E ela foi lá para ajudar outras pessoas, para tentar tirar os móveis, tentar tirar alguma coisa para proteger também esse patrimônio dos vizinhos. E infelizmente teve um outro deslizamento no mesmo local, né, devido à chuva estava intensa, e ela acabou ainda perdendo sua vida. Inclusive, relato de moradores que ela acabou correndo para o mesmo sentido que estava havendo deslizamento, e outros que correram no sentido da pista mesmo, da rua ali, acabaram se livrando aí desse desastre. Então, são coisas que a gente deve se preocupar também com relação a essa nossa intervenção. Sei que é da natureza humana querer ajudar as pessoas, mas devemos ter muito cuidado e ter a certeza que nós estamos seguros para poder também ajudar o próximo. E com relação aos reparos, né, os reparos eles são feitos sim por uma questão de infraestrutura, e bem como quando uma pessoa perde sua residência ou está em risco, a gente precisa tirá-la do local, nós sempre colocamos em outros projetos, programas sociais da Prefeitura de Manaus, temos a SEMAS, aquela pessoa vai entrar
no auxílio aluguel e posteriormente vai no prazo de até 18 meses, ela poderá também entrar no programa de habitação e possa no futuro bem próximo ter condições de estar com moradia digna, né, até mesmo fornecida pelo poder público. E vale salientar que o nosso prefeito tem trabalhado incansavelmente. São previsão para os próximos 4 anos, são mais de 15 mil moradias. Então, são muitas moradias. Mas, infelizmente, o nosso déficit aí é de quase 50 mil famílias, né, que vivem em área de risco. Claro que vai ter todo um critério de prioridade, ver quem realmente precisa receber de imediato esse tipo de moradia. Então, a Prefeitura de Manaus, juntamente com a Defesa Civil, sempre trabalhando incansavelmente, e pode ter certeza, dedicação, vontade de ajudar o próximo não vai faltar pra gente, né? Muito bom, olha, eu fiquei muito feliz em saber, né? Muito importante frisar que a Defesa Civil, ela faz determinada atividade, mas que conjuntamente com outras secretarias, né? Como tu mencionou aqui, diversas delas que prestam serviços assistenciais. Então, nesse momento, você que quer saber mais sobre o trabalho da Defesa Civil, siga as redes sociais. Quais são, Agnelos, as redes sociais? Defesa Civil Manaus, né? Lá você vai ter nossos alertas, nossas informações. A minha rede social, posso deixar aqui também? Claro, por favor. Coronel Lima Júnior, né? Então, é a nossa rede social no Instagram. Siga também Agnello Lima Júnior no Facebook. Mas siga também que a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Social, Defesa Civil, ela está subordinada à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. E, inclusive, queria deixar aqui um abraço ao nosso secretário Alberto Siqueira, que é um parceiro, realmente tem se dedicado em nos apoiar, e ao nosso prefeito, que já prometeu e está fazendo mais pela Defesa Civil Municipal. Eu tenho certeza que em 2025 a gente vai estar mais forte ainda, e no decorrer do ano de 2024 a gente vai estar atendendo todas as ocorrências, que é a determinação dele, não somente a Defesa Civil, mas que seja um trabalho em equipe, e as secretarias estão empenhadas em ajudar a comunidade. Olha, muito bom. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Podcastelo, A Voz do Direito. E nada como você saber quais os seus direitos e também os seus deveres enquanto essas mudanças climáticas, as cheias que já nos assolam aí há muitos anos, e o trabalho que vem sendo feito pelo poder público, né? A informação, ela traz não só o conhecimento, mas ela traz também possibilidade de você agir no momento de urgência, no momento de emergência, e até mesmo para ajudar alguém. Então siga o Podcastelo, A Voz do Direito, lá no nosso Instagram, Portal Castelo. Nós temos também muitas informações aí para frente dos nossos próximos episódios, e vai ser muito importante a participação de vocês. O Agnello Lima Júnior, né, o Coronel Lima Júnior, que eu já conheço desde o trabalho que ele vinha fazendo na SEAP, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, e é muito bom a gente divulgar o que vem sendo feito pelo poder público, né? Para que realmente a gente possa cobrar, a gente tem que saber o que está sendo feito. Porque é muito fácil falar, né? Mas você chegar e saber o que realmente está sendo feito, para você poder cobrar, é muito importante. Então sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais da Secretaria de Defesa Civil de Manaus, e também o Agnello, que eu acompanho e vejo lá, que realmente eu só vejo nos stories, direto. É na chuva, é molhada, é no sol, e eu lhe parabenizo por esse trabalho. Foi uma honra trazer você aqui para trazer esse tema que eu não tinha conhecimento, né? Fui estudar agora para entender como funcionam essas atividades, e a conversa contigo foi muito enriquecedora, porque eu não sabia de metade dessas secretarias que existem e do trabalho que vem sendo feito. Então, meus parabéns, um bom trabalho à frente dessa secretaria, que dê tudo certo, e Portal Castelo está de portas abertas. Eu que agradeço, Cris, e não quero nunca deixar de agradecer também aos nossos colaboradores, nossos guerreiros da Defesa Civil, eles que realmente estão aí diuturnamente, já faz muito tempo que estão aí salvando vidas. Esse é o nosso principal objetivo, é salvar vidas, e trabalho não vai faltar. Nunca falta.
Obrigada a vocês que participaram, trouxeram perguntas enriquecedoras, tiraram dúvidas que poderiam ser também de outros internautas que estão aqui nos assistindo. Participe do nosso próximo episódio, que nós temos muitas novidades, muitas informações aqui no Pod Castelo, a Voz do Direito. E eu aguardo você no nosso próximo episódio. Pod Castelo, a Voz do Direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.